fala assim, agora hoje nós vamos falar sobre Continuando Pirapora. nosso trabalho. Eu coloquei aqui assim, núcleos integrados, Carinhanha e Urucuí. Não são núcleos integrados. Então como é que chama? São núcleos. Pode deixar, tá bom. Não, mas eu deixa a voz aí pra mim, pra eu pular. Bem, eu acho que hoje tô com pinta, tô feio, mas... Eu não faço opinião, só vim fazer a maquiagem que a senhora pôs outro dia. Eu vou esperar. Tapa de arroz, fazer tapa de arroz. É, vou tapa de arroz. Pode começar, dona Márcia. Gente, hoje, 12 de maio de 1997, dando prosseguimento à nossa conversa sobre a criação das escolas Caí Martins, sobre o seu trabalho, a sua ação e sobre principalmente os projetos que a Fundação desenvolveu durante todo este tempo. Nós estamos aqui novamente para prestar o nosso depoimento, porquanto nós assistimos à primeira ideia, assistimos a elaboração do primeiro plano, dos primeiros trabalhos, das primeiras aspirações desse trabalho em favor do menor. Nós já tínhamos falado sobre Buritizeiro, mas eu queria acrescentar ainda no núcleo de Buritizeiro um projeto que nós temos de plantação de uvas, que é um projeto muito importante, e aproveitando aquela área da fazenda do Porto, que está sendo recuperada e com a qual nós tivemos problemas devido à água e ficou durante algum tempo desativada. Agora nós estamos novamente trabalhando para que possamos receber alunos lá e se possa desenvolver esse projeto de plantação de uvas. São, parece-me que 13 hectares de terra, aproveitando o potencial do São Francisco para irrigar e pelas experiências que se vê agora, nós estamos chupando uvas daquela região. Antes não se acreditava que naquela região tão árida e tão sofrida pelo sol pudesse haver uma fruta tão agradável como é a uva. Achavam que a uva só dava bem mesmo, era no sul do país, no Rio Grande do Sul e São Paulo. Minas também, no sul de Minas. Mas hoje já há muitos projetos em torno do aproveitamento da uva e até já estão exportando. Bem, eu queria fazer essa complementação porque eu acho muito importante para o futuro esse projeto cada vez se realizar mais. Aliás, foi sempre ideia de Manuel de Almeida aproveitar as frutas da região, as frutas tropicais, como ele dizia. Parece que as frutas do norte têm um gosto diferente devido ao sol mesmo e elas são muito doces. Essa experiência de uva nós tivemos no Carinhanha, depois eu vou falar sobre isso. Então, sempre foi ideia dele plantar os parreirais para que nós tivéssemos a oportunidade de fazer com que as nossas crianças lidassem com um projeto diferente, que é o de colheita de uvas.
Bem, agora eu acho que nós já podemos chegar em São Francisco, que foi logo depois de Buritizeiro. Buritizeiro foi em 52. E em 56, em 20 de fevereiro de 56, foi instalado então em São Francisco um dos núcleos da Caio Martins. São Francisco sempre foi uma cidade muito acolhedora e o Manuel gostava muito dessa cidade, porquanto lá ele passou anos muito agradáveis de sua meninice e de sua juventude, de sua vida familiar e também a vida da cidade. Ele é um povo muito acolhedor e muito amigo, e ele tinha um carinho todo especial por São Francisco. E, apesar de sua terra ser Januária, mas ele sempre gostou muito de São Francisco. Lá em São Francisco foi também aproveitada uma área que já existia, que era, se não me engano, não sei se da prefeitura ou do próprio Ministério da Agricultura, e foram convocados novamente alguns dos nossos colaboradores, os alunos, para esse trabalho lá. No começo a obra foi entregue ao senhor Oscar Caetano Júnior, que era uma pessoa muito considerada na cidade, um líder, e já tinha sido prefeito, e muito amigo do Manuel e muito entusiasmado com um trabalho semelhante ao que nós já estávamos realizando em Esmeraldas e também em Buritizeiro. Então, o Sr. Oscar ficou como diretor e ele tinha a companhia de sua admirável esposa, Dona Alice, além de professora emérita. Era uma pessoa muito caridosa, muito boa para aquelas pessoas mais necessitadas da cidade. E Dona Alice, então, seria aquela colaboradora de seu esposo naquele trabalho, que naturalmente o Sr. Oscar, que era um comerciante muito desenvolvido e nunca tinha lidado com esse problema com criança, mas para ajudar ele então aceitou, certo de que teria na esposa aquela grande colaboradora, como de fato teve. E em São Francisco, todos os líderes locais, de um lado era o Sr. Oscar, de outro lado era o seu Brasiliano Braça, o filho, o Petrônio, o Oscarzinho, filho do Sr. Oscar, de modo que eram líderes assim, naturais da cidade e também pessoas entusiasmadas com o nosso trabalho. Então, São Francisco nasceu sob as bênçãos divinas do povo daquela terra, e principalmente porque era eles estavam certos de que havia sinceridade nos propósitos do idealizador da Caio Martins, e que essa escola havia de ser como realmente hoje está, servindo a região, servindo a criança menos favorecida e principalmente o homem do campo. Depois a escola foi entregue ao professor João Naves, que era um aluno que tinha se casado com uma moça da terra, a nossa ex-aluna Vilma, uma moça muito inteligente, muito boa. Então o casal muito harmônico, muito feliz, começou quase que paralelamente criando seus próprios filhos e também começando um trabalho na Caio Martins. E durante muitos anos esse trabalho foi realizado. Depois outro professor, que é o professor Silvano, e agora está lá com o professor Bernardino. Quer dizer, a obra sempre se caracterizou pelo aproveitamento dos seus próprios alunos, seus colaboradores, como eu digo sempre, nossos multiplicadores da obra são os alunos da própria obra. Então, todos os diretores que passaram por lá e que realizaram um trabalho
muito, muito bom, muito, muito. Hoje nós estamos colhendo os frutos do esforço desses colaboradores. Em São Francisco, esse trabalho foi tão interessante que nós temos notícia, aliás, pelos padres que fazem a pastoral pelo interior dos municípios, que hoje em dia, quando se entra pelo município de São Francisco, que são municípios muito, no norte os municípios são muito, muito extensos, e lá no fundo daquele, como eles dizem lá, do mato, eles encontram muitas vezes uma casa e com uma aparência agradável, com uma mesa posta, um jantar bem feito, então um bolo, para tomar um café, flores nas jarras, cortinas nas janelas. Então os padres dizem, aqui é aluno ou aluna de Caio Martins. Quer dizer que esse trabalho ficou tão interiorizado que modificou o panorama humano daquela região de São Francisco e Januária. Então, essa é a prova de que esses centros de treinamento de jovens líderes rurais, esses centros fizeram um trabalho que jamais será realizado por outras pessoas, porque foi um trabalho feito a longo prazo, sem nenhuma pretensão política, sem nenhuma pretensão de estar levando benefícios para o interior, para receber isto ou aquilo, e, no entanto, esse trabalho foi levado pelas mãos de professores, de meninos que passavam determinado tempo dentro do núcleo e depois voltavam para as suas regiões de origem, ou então e também levando uma profissão, o que eles aprenderam, levando como é que se lida com as plantas, como é que a época que se deve plantar esta ou aquela qualidade de planta. Então todo esse trabalho de lida mesmo com a terra, e também levando afinal, podendo dar aulas até para outras crianças lá naquela região tão distante do meio urbano. Então o trabalho de São Francisco foi muito interessante, e hoje hoje nós vemos lá como São Francisco desenvolveu atividades que marcam bem a obra. Eu quero até tentar aqui uma relação, porque acho importante. Hoje lá nós temos 11 lares. Nós temos o ensino fundamental de 1ª a 8ª série, nós temos o projetos profissionalizantes na área de carpintaria, barbearia, gráfica, a gráfica de São Francisco, uma gráfica que chega a fazer todo o trabalho da cidade de São Francisco, e o próprio jornal, e com a ajuda da prefeitura, eles também fazem trabalhos para qualquer repartição pública, e é muito interessante o trabalho. Alfaiataria, serralheria, bombeiro hidráulico, eletricista, construção civil, padaria, artesanato, que é uma beleza o artesanato em São Francisco, aquelas meninas bordam muito bem, são muito dadas a essa arte de bordar, de pintar, de fazer pequenas miniaturas. É um trabalho muito interessante. E lá também o salão de beleza, manicure, todas essas atividades. E lá também nós fazemos desenvolver programas na área de horticultura, não podia deixar, olericultura, bovinocultura e suinicultura.
E também nós estamos desenvolvendo em todas as áreas das escolas do Norte um trabalho ligado à piscicultura, porque, como eu disse, naquela nossa exposição no São Francisco, lá em Buritizeiro, eu falei sobre as necessidades do meio com um programa adequado. Então, estando à beira do São Francisco, nós precisamos desenvolver projetos que façam com que os nossos alunos saibam e possam ensinar também as épocas em que se deve pescar, que não se deve pescar, e obedecer bem ao IBAMA, que é um órgão que fiscaliza a pesca, e projetos bem ligados à região. Então, São Francisco, nós temos agora uma coisa que, durante o tempo que nós estamos na presidência, tem muita preocupação com pomares, que nós temos muitas crianças, e nós sabemos que toda criança gosta muito de frutas, e bananas, e laranjas, bastante melancia, essas frutas, mamão. Então nós estamos desenvolvendo muito essa área de pomares lá no norte, e parece-me que São Francisco já está colhendo bananas. Os nossos meninos já estão saboreando essas frutas todas, porque nós temos insistido, e eu tenho certeza de que os diretores estão cumprindo a nossa determinação: plantar muita fruta para a nossa criança. Bem, em São Francisco eu acho que nós já completamos o nosso trabalho, e a escola hoje é uma escola muito grande, e nós estamos com 8 lares, e parece-me que a área que nós ocupamos de lá é uma composta de 79.086 hectares, à margem de São Francisco. Quer dizer que é muito trabalho ainda pela frente, e nós temos certeza de que os nossos colaboradores continuarão com esse trabalho em favor não só da criança que está quase que no meio urbano, porque a escola de São Francisco é muito perto da cidade, mas principalmente daqueles que vão voltar para o campo. Em seguida nós vamos falar sobre Januária. Pra mim, mamãe. Eu tenho que pôr isso, porque senão corta a fala. Para desligar eu tenho que dar Na nossa exposição, nós cometemos uma falha. De Buritizeiro, nós nos dirigimos para o Carinhanha, não para São Francisco. Nós estávamos em 52 lá em Pirapora, quando o governador de Minas, na época, Dr. Juscelino Kubitschek, convocou Manuel de Almeida para uma reunião no Palácio e ofereceu a Caio Martins aquela região enorme de muitos alqueires de terra na divisa de Minas com a Bahia, no último pedacinho de terra de Minas com a Bahia. O Manuel de Almeida já conhecia aquela região, por quanto, eu já falei isso no começo, ele tinha sido convidado para fazer uma palestra para os habitantes daquela cidade que se iniciava lá, que era Montalvânia. Então ele conhecia a região e tinha a notícia de que o Benche possuía muitas terras naquela região, na divisa de Minas com a Bahia. Então o doutor Juscelino disse para Manuel de Almeida: você vai aceitar
essas terras e eu quero que você desenvolva um trabalho lá em favor da criança e do homem do campo, uma região muito abandonada, e estou certo de que eu estou fazendo uma coisa muito importante para o Estado. Manuel de Almeida falou com o presidente, nós não tínhamos condição de fazer um trabalho com aquelas perspectivas com que o presidente, o governador estava apresentando, porquanto nossos meninos eram muito pequenos e não tínhamos professores, mas ele disse, eu preciso que você aceite essas terras. Mais tarde, Manuel de Almeida ficou sabendo o motivo porque ele queria que a Caio Martins ficasse encarregada de zelar por aquela região. Um grande político no país já havia pedido ao Dr. Juscelino a posse daquelas terras justamente para fazer um trabalho de plantação de uvas. E o doutor Juscelino não queria atender, não podia, não tinha condições de atender a solicitação daquele grande político. E ele disse para Manuel de Almeida, eu sou candidato a presidente da República, se eu fizer uma coisa dessas, atender a essa solicitação, eu vou ser muito criticado, porque é um órgão particular, eu não tenho nenhum sentido doar aquelas terras. Então, Caio Martins vai tomar conta dessa região. Então, foi uma determinação assim, muito positiva, e Manuel de Almeida, chegando em casa, nos dar conhecimento daquela nova arrancada, nós nos propusemos a começar o trabalho e constituir uma nova bandeira. Essa bandeira, como eu já falei anteriormente, era constituída de meninos, os próprios meninos, e era o enfermeiro, era o alfaiate, era o carpinteiro, era o chefe de escotismo, era o funileiro. Enfim, preparamos aqueles meninos e foi talvez a coisa mais apoteótica que já realizou em Caio Martins, foi essa arrancada para o Carinhanha. Foram preparados aqueles caminhões, nós fomos num carro com o padre José, que era nosso capelão militar,